Bom dia, povo de Deus, graças e paz a todos. O evangelho que nós acolhemos nessa quinta-feira, dia 3 de novembro de 2022, é o evangelho segundo Lucas, capítulo 15, versículos de 1 a 10, que diz: Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E, tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. O Evangelho do Senhor, louvado seja o Cristo, que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Hoje, nesse Evangelho, nós vemos duas das 3 parábolas da misericórdia de Deus. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e, por fim, a parábola do filho pródigo, que não entra no Evangelho de hoje, mas faz parte desse bloco. Bom, por que essas 3 parábolas da misericórdia foram proferidas por nosso Senhor Jesus Cristo? Exatamente no início do capítulo se diz: porque alguns religiosos, fariseus e fariseus e escribas, eles ficavam indignados com o fato de que Jesus recebia pecadores e até comia com eles. E eles ficavam indignados com o fato de que pessoas pecadoras pudessem estar próximas de Jesus e pudessem estar próximas da vida religiosa de Israel. Eles que naturalmente eram excluídos, talvez fosse grande desejo comum que esses pecadores fossem destruídos e não perdoados e restaurados. Porque muitas vezes esse é o nosso sentimento com aqueles que andam longe da vontade de Deus. Deus quer salvar todos e nós muitas vezes desejamos que os pecadores sejam destruídos. Mas Deus incansavelmente trabalha para derramar sobre eles, sobre todos eles, a sua misericórdia e trazê-los para a luz. Assim, Jesus, que acolhia e estava junto com toda a sorte de pessoas que eram rejeitadas pelos outros como pecadores públicos. Mas Jesus dava a eles a oportunidade de arrependimento e da misericórdia. Jesus dava a eles, a todos que desejavam ouvi-lo, Jesus dava a oportunidade de que houvesse a eles uma mudança de vida. E isso gerou ódio dos religiosos, dos fariseus e dos escribas. Bom, muitas vezes nós queremos que Deus seja muito generoso com os nossos pecados, mas nós queremos que Deus seja muito severo quando são os outros que pecam. Lembra do profeta Jonas? Deus o enviou a um lugar, a Nínive, para que ele pudesse pregar o evangelho, mas para que as pessoas dali não crescem, não se arrependessem, não crescem e não fossem perdoadas por Deus, ele fugiu para outro lugar. Muitas vezes esse é o sentimento que move nosso coração quando nós queremos que Deus destrua o pecador. E, infelizmente, sim, às vezes, Deus permite que o pecador seja destruído pela consequência dos seus próprios erros. Porque o coração dele foi duro demais e não se arrependeu. Mas esse não é o desejo de Deus. O desejo de Deus é que todos se convertam e cheguem ao pleno conhecimento de sua misericórdia e de sua graça. O desejo de Deus é que todos se salvem, embora nem todos queiram e nem todos vão de fato se salvar. Mas é desejo de Deus que todos se salvem. É desejo de Deus, é chamado de Deus que todos venham a conhecer a plenitude da verdade através de nosso Senhor Jesus Cristo. O que o Senhor nos ensina nessas 2 parábolas, a parábola da ovelha perdida e a parábola da dracma perdida, é que Deus vai ao encontro do perdido. É que Deus ama aquele que está perdido e quer trazê-lo de volta ao aprisco das ovelhas. Deus quer trazê-lo de volta, aquela dracma perdida, aquela moeda perdida junto com as outras moedas. Então, hoje, lembremos, nosso Deus é um Deus de misericórdia, um Deus que busca aquele que está perdido. E
como consequência disso, se o amor de Deus está em nossos corações, nós devemos trabalhar pela oração e pela evangelização em favor da conversão dos homens. Que assim nós desejemos não a destruição do pecador, mas a sua conversão e o seu pleno conhecimento da verdade. Que essa seja a nossa vocação cristã. Se Deus é misericórdia, nós devemos ser missionários da misericórdia de Deus nesse mundo. Deus abençoe você, Deus abençoe o seu dia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.